Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos ao Foco na Lição. Você já me conhece? Eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2022, cujo tema do trimestre é Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. O nosso comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, que é pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, no Distrito Federal, Ministério de Madureira. Também é presidente da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, também conferencista na área de casais e famílias e palestrantes na área de obreiros e líderes, entre outros. O meu objetivo, o objetivo da editora aqui neste vídeo é apresentar a você de forma bem resumida o conteúdo da lição de número 8, que estamos estudando nesse trimestre, cujo título da lição é Mensagem contra os falsos profetas e pastores infiéis. O vídeo com a aula completa falando sobre esse tema também será produzido e disponibilizado aqui neste canal na próxima sexta-feira, querendo o bom Deus. Lembramos que o PDF com plano de sugestão para esta aula também ficará disponível logo aqui abaixo na descrição deste vídeo, ok? Olha, muito obrigado pelo seu carinho, apoio que vocês têm dado à nossa escola dominical. Ao apoiar o nosso canal, se inscrever, compartilhar, curtir, comentar, vocês têm ajudado muito. Então, do fundo do meu coração, muito obrigado. Se não se inscreveu, faça isso agora, ok? Também acione o sininho. É o meu pedido que eu faço aqui com muita humildade mesmo, ok? Vamos então ao texto áureo da nossa lição de hoje. Assim diz o Senhor, olha que forte, né? Assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores loucos que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Ezequiel 13:3. E a verdade aplicada é, o povo de Deus precisa estar atento para não ser enganado pelos falsos obreiros. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, venha para a EBD, venha para a escola bíblica, estude a palavra de Deus, né? Como os crentes de Bereia, que eles ouviam e confirmavam tudo, para ver se aquilo que estava sendo dito era condizente com aquilo que estava escrito na palavra, né? Assim que deve ser o nosso comportamento e é assim que propõe a lição de hoje. Quais são os objetivos? Alertar contra os falsos profetas. Segundo, advertir acerca dos pastores infiéis. E terceiro, explicar a responsabilidade dos obreiros diante de Deus. Os textos de referência utilizados pelo comentarista, Ezequiel 13:6 e Ezequiel 34:2 e 3, ok? Meus irmãos, eu começo esse vídeo dizendo que o profeta Ezequiel profetizou contra os falsos profetas e líderes de Israel. Que líderes eram esses? Pastores infiéis. O que eles fizeram? Por que Deus levanta o profeta Ezequiel, então, para profetizar contra eles? Por quê? Porque eles deixaram de guiar o povo de Deus na verdade das Escrituras Sagradas. Tais relatos devem servir de alerta para a igreja hoje. Saiba que Deus cuida do seu povo. Deus cuida das suas ovelhas. Deus está atento, está olhando quem está pregando e o que está sendo pregado, ok? É isso. A ideia da lição de hoje é nos despertar para isso. Então vamos ao primeiro ponto. Profecia contra os falsos profetas. Desde o início da humanidade, há a tentativa de enganar as pessoas com mensagens que não anunciam a verdade, e sim uma mentira, como se fosse uma verdade. E essas pessoas, elas procuram semear dúvidas quanto ao que o Criador falou. Tal realidade sempre acompanhou a história do povo de Deus, como veremos no presente tópico. Deus repudia essas práticas e se mostra contra todos os que usam de engano. E assim fechamos o ponto 1, vamos ao ponto 2, profecia contra os pastores infiéis. Meus irmãos, a mensagem divina contra atitudes de líderes contrárias às orientações divinas à frente do povo de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento,
é um tema bem presente nas Escrituras Sagradas. Assim como no passado, hoje, líderes estabelecidos pelo Senhor têm a responsabilidade de guiar, ensinar, promover proteção e suprir as necessidades do povo de Deus. E assim, fechamos o ponto 2 e vamos ao ponto 3. Ministros de Cristo fiéis, ou ministros fiéis de Cristo, como ficar melhor para que você possa entender. Tanto no passado como nos dias de hoje, Deus chama e capacita pessoas para apacentar, para ensinar e para cuidar do seu rebanho. O rebanho é dele. E ele quer que essas pessoas sejam fiéis, conforme está escrito em 1 Coríntios 4, 1 a 2. São duas importantes expressões: ministros, ou seja, servir sob a direção, e despenseiros, que quer dizer administrador do evangelho. Não, são termos que lembram o quê? Cumprir a missão dada por Deus, sendo submissa ao Espírito Santo e fiéis às verdades do evangelho. Quem não estiver enquadrado nisto que a palavra de Deus coloca, que a palavra de Deus orienta e que esta lição propõe estudar, está fora. Está fora da vontade de Deus, está fora do que Deus estabeleceu. Então, que esta aula, que este estudo, que o aprofundamento desse estudo tão precioso possa nos despertar, tanto para aqueles que falam, como para aqueles que ouvem, que para tudo nós somos de Deus e há um Deus que é dono do rebanho, Ele que dá a palavra e Ele só espera que a gente transmita aquilo que Ele revelou, somente o que Ele revelou, e que sigamos o que está aqui contido na palavra de Deus. Que Deus abençoe e que Deus abençoe cada preletor, cada pastor, cada obreiro, cada ministro que são pregadores da palavra de Deus. Que você possa ser cada vez mais usado por Deus, orientado pelo Senhor, e jamais se esqueça que o rebanho é do Senhor. Amém? Então eu posso concluir esse vídeo dizendo que em todo o tempo o povo de Deus tem enfrentado a realidade de encontrar falsos profetas e falsos infiéis. Contudo, o Senhor Deus continua levantando pessoas fiéis a Ele e comprometidas com as verdades do Evangelho para levar adiante o seu propósito. Que o Espírito Santo nos esclareça em tão valioso estudo. Que maravilha! Eu parabenizo aqui a editora Betel por tocar neste ponto, né? Por não deixar passar este ponto. Parabéns ao nosso comentarista. Que oportunidade maravilhosa que nós vamos ter de identificar entre o justo e o infiel, dentre aqueles que estão cuidando das ovelhas, que estão contrários ao que a palavra de Deus determina. Que maravilha, que extraordinário! E assim a gente pode concluir esse vídeo dizendo que ao chegar ao final, com esse esclarecimento, o que nos resta? Anunciar o próximo. O próximo será sobre a lição de número 9 e nós vamos falar sobre o quê? Um tema muito conhecido. A próxima lição, ela é muito conhecida, muito pregada, muito falada, será sobre a visão do Vale de Ossos Secos. Continuem ligados, é a editora Betel edificando a casa de Deus. Deus te abençoe, boa aula e até o próximo Foco na Lição.